ano difícil esse 2017, hein? Vou te contar. Mas eu consegui vencer o desafio do Goodreads, de ler os 30 livros que eu mesma me desafiei a ler. Não foi exatamente a lista que eu tinha previsto, também não é um desafio que mudou minha vida, o universo e tudo mais, mas é uma pequena vitória, uma conquista. Por algum motivo psicológico maluco, eu me sinto melhor por causa disso. É tipo quest de jogo, sabe? Toda vez que eu completo uma quest, vem lá os pontos de experiência e os dinheiros. Eu sinto aquela dose de dopamina e aí vem aquela sensação de que eu fiz alguma coisa certa, ainda que a vida offline continue uma bagunça. Vamos aos livros de 2017. Resumão básico. Eu não lembro exatamente a ordem da leitura, mas é importante listar os 30, certo? Comecei o ano com um livro nacional de uma autora amiga, linda, maravilhosa, diva, Babi Dewitt, e não podia ter escolhido melhor. Tem vídeo do livro Sonata em Punk Rock, e eu vou deixar o link aqui pra quem quiser assistir. Todo Mundo Vê Formigas, da King. É um IA que eu ganhei numa caixa literária por assinatura, Papiro Box. Só teve uma edição, não teve mais. Eu queria mais edições, mas enfim. E o livro fala sobre bullying, mas bullying de várias formas. Assim, ele é bem profundo, toca bastante no assunto de abuso psicológico. E eu não conhecia a autora e eu fiquei bem interessada para ler os outros livros dela. Tem também vídeo sobre o Fio da Navalha, do Somerset. E como eu já disse antes, eu recomendo muito, se não pela história, pela experiência. Eu não tenho a edição física desse livro, por isso vocês estão vendo a capinha aqui ao lado, eu não sei onde ainda. Pra falar a verdade, a maioria dos livros que eu li ano passado foi em versão digital, não física, então uma surra de capas pra vocês. Eu e você, de A a Z, foi um freela de revisão e apesar de ter tudo a ver comigo, apesar da temática e tal, eu não me apaixonei. Acho que tem a ver com o momento que eu li também. Eu tava prestes a publicar o meu livro, eu tava mega ansiosa ano passado. Acho que eu não conseguia absorver, sabe, tudo que a obra tinha pra oferecer. Com apenas 40 anos, o Ivo é internado com insuficiência renal grave e meio que tá à espera da morte. E uma enfermeira sugere um jogo pra ele se manter ocupado. Pensar em uma parte do corpo para cada letra do alfabeto e contar uma breve história sobre ela. E dessa forma, o Ivo revê o passado e reflete sobre suas escolhas, seus relacionamentos, seus erros, seus desejos e todos os momentos da vida que mudaram de alguma forma pro bem ou pro mal. É o tipo do livro que deveria ter me feito chorar e refletir bem mais, mas acho que não rolou identificação. Comecei finalmente a série Desventuras em Série que eu estou há ano adiando. Bendito Netflix que veio com a primeira temporada, aquele empurrãozinho que eu tava precisando. Mal começo de Daniel Handler sob o pseudônimo de Lemony Snicket. É, na verdade, um excelente começo. Livro curto, poucas páginas, muito divertido. O primeiro volume conta as desventuras dos irmãos Baudelaire assim que eles perdem os pais e a casa no incêndio e vão morar com um novo tutor, o Conde Olaf. Adorei. Eu tive o prazer de revisar a nova edição comemorativa de 40 anos da Hope, de A Hora da Estrela, da nossa diva Clarice Lispector, com manuscritos e ensaios inéditos sobre o autor e seus textos. A edição ficou linda e recomendo muito. Adoro a obra da Clarice Lispector, eu acho que ela deve ser lida, relida e estudada. Então quem ainda não leu, por favor, faça. A primeira vez que eu li 1984, eu tinha 16 anos e eu confesso que eu não gostei. Naquela época o livro não falou comigo, eu tava mais ligada em Drácula de Bram Stoker e Frankenstein, sabe? Não me atingiu, mas dessa vez, porra, foi completamente diferente. Eu ainda não sou apaixonada, mas cara, que livro incrível. Eu tiro o chapéu pro George Orwell por ter criado uma história tão bem estruturada, sensível, atemporal. As descrições da sociedade em regime totalitário. Maluco, é tão mega possível que é apavorante. Te faz querer refletir por meses, décadas. Eu acho que eu nunca vou parar de refletir sobre esse livro. E é engraçado, né, que uma opinião pode mudar de um mês, de uma hora, de um dia pro outro. Porque com 16 eu não, né, nem tchum. E agora, uau! Que me leva para outras duas leituras importantíssimas. Vulgo Grace e O Conto da Aia, de Margaret Atwood. Vulgo Grace foi meu primeiro, foi para um freela e eu não tinha lido Margaret Atwood ainda, infelizmente. Se tratando de Vulgo Grace, principalmente, porque eu li primeiro, eu acho que eu ainda não li uma escrita de fluxo de pensamentos, digamos assim, tão bem feita quanto a da Margaret Atwood. É envolvente demais, cara. É como se eu estivesse ali, ao lado da autora, sabe? Ela lendo pra mim, ou ela me contando uma história enquanto a gente tá tomando chá num sofá. Ou na mesa de jantar, sei lá. Putz grila, que porrada no estômago que foi O Conto da Aia. Eu acabei tendo que botar na frente esse livro de todos os outros que tinha na fila ainda por conta de um evento que eu apresentei ano passado na Blux, em Botafogo, pelo site Cheiro de Livro. E uau!
Também por causa da série que eu acabei, que tá no Netflix, né, que eu acabei nem vendo ainda. Vou ver. Eu sei, tá na lista de prioridade. Caramba, acho que eu só li livro bom em 2017. Teve Boa Noite, da Pan Gonçalves, amiga, autora linda, maravilhosa, com uma pegada feminista excelente no momento mega propício. Veio falando sobre abuso, sobre estupro, e um assunto mega importante agora que a gente tá falando, ainda precisa falar muito mais sobre. Muito bacana. E do nosso querido embaixador da SPED, Felipe Sali, Mais Leve que o Ar. É um livro lindo, que eu li em poucas horas. Eu adorei, chorei. É um romance-drama curtinho, mas cheio de profundidade e sensibilidade. Quatro Soldados, do Samir Machado de Machado. É simplesmente um dos melhores filas que eu fiz em anos. Que autor maravilhoso, gente. Que imaginação, que escrita gostosa. São 4 histórias de soldados entrelaçadas, passadas no Brasil no século XVIII. Cada uma é mais fabulosa que a outra. O autor flerta com a fantasia, com romance histórico, com aventura. E tem uma puta sagacidade. É divertidíssimo. Órfão 8 é um bom drama. Triste, comovente, foi um soquinho na barriga. Me fez pensar em um monte de criança que sofreu como cobaia de pesquisa e foram submetidas a experimentos em laboratórios e hospitais. Bem punk, assim. É uma lição de como a vida dá voltas. É um bom livro, mas eu não acho que ele seja divertido como as críticas apontam. Profundo e inteligente, sim. Mas eu senti uma angústia, cara, do início ao fim desse livro. Eu acho que eu nunca tinha lido uma história que falasse sobre experimentos com os chimpanzés. Eu já vi filmes, mas livros não, então, uau, me tocou. Eu não amei, mas acho que esse livro merecia um vídeo só pra ele, falando sobre as pesquisas porque eu cheguei a ler sobre bonobos e chimpanzés depois desse livro, sobre experimentos que fazem. Eu não conhecia muito bem. E acho que merecia um vídeo, talvez, hein? Quem sabe, um dia. Notícias em 3 linhas foi um freela, digamos, interessante. São textos jornalísticos escritos há mais de 100 anos, com poucos caracteres e sempre em 3 linhas. Foi como se eu estivesse revisando tweets de outros tempos. O design de sua vida me surpreendeu. É um livro para você se organizar e aprender como estruturar uma vida que funciona para você. Cumpre o que promete. E embora eu não tenha tido tempo de fazer os passos que o livro pede, porque afinal foi um freela de revisão e eu tinha prazo, pelo menos me ajudou a identificar os erros das minhas planilhas e das coisas que eu anotava nos meus bloquinhos lá de anotação, então foi bem útil. Eu gostei de Santos Fortes, do Leandro Carnal. Não sou católica, eu não tenho religião, mas eu conhecia pouquíssimas histórias de alguns santos só, então foi interessante eu aumentar aí meu leque de conhecimento sobre os santos em geral. E o Leandro Carnal tem umas pegadas divertidas, assim, ele tem uma escrita bacana. Merciless, da Daniele Vega, é um YA de terror muito, mas muito divertido. Maluco, é bizarro, cara, tem tortura. É o tipo do livro que eu teria adorado ler com 14, 15 anos e na época ter juntado minhas amigas pra fazer fanfilme, sabe? Muito, mas muito maneiro. Prisioneiras, do Drauzio Varela, te ajuda a conhecer um pouco, quer dizer, bastante sobre o sistema carcerário no nosso país. Feminino, né? Eu já tinha lido Carandiru há muitos anos, eu não cheguei a ler o segundo, que é falar sobre os guardas, mas aí eu pulei pra esse terceiro porque muito me interessava o assunto, eu tava querendo ler, me emprestaram na época, e leiam. Pergunte ao Pó foi um colírio para olhos que estavam há muito tempo fechados por conta de dor aguda. Foi indicação do grande Dodô Azevedo durante uma conversa, e é o tipo da literatura que muda a sua vida. Muda a perspectiva e a noção de prioridade, sabe? Eu já adoro livros sobre escritores em geral, mas esse é sobre aqueles que lutam em busca da inspiração e vivem dessa paixão que rege órgãos, movimentos e a própria escrita. Dodô, você foi uma força estrondosa para mim em 2017. Obrigada para sempre. Contos clássicos dos Irmãos Grimm e contos de fadas da edição da Zahar. Eu resolvi reler alguns contos de fadas para poder gravar vídeos, como vocês podem ver. Já tem vídeo da Chapeuzinho Vermelho, da Cinderela e da Pequena Sereia, certo? Certo. Eu vou fazer mais. Pasmem com esses 2 títulos. O Urso e o Roxinol, da Catherine Arden. Folclore russo, fantasia maravilhosa. Eu não conhecia nada de contos de fadas russo, cara. Agora eu quero ler muito mais. E o segundo, Enraizados, da Naomi Novik. Que livro espetacular, fabuloso. Eu já tinha lido uma boa parte de Enraizados há muito tempo, quando eu tava trabalhando na Roku, aí eu fiz o parecer para eles comprarem. Mas só agora que eu tive a oportunidade de finalizar e descobrir que o final é tão consistente, perfeito, quanto o início, meio delicioso. Trilogia Fronteiras do Universo, do Philip Pullman. Precisamos fazer um vídeo só sobre essa trilogia, tá
Bússola de Ouro, Faca Sutil e A Luneta Amba. Eu já tô me preparando para um novo livro aí que foi lançado do Universo de Fronteiras. É meu amorzinho. Essa é uma das séries da minha vida, de tão importante que ela é. E eu sou apaixonada por cada detalhe dessa história. Ok, fui convencida. Vou fazer um vídeo sobre essa trilogia em algum momento esse ano. Prometo. E foi muito bom reler. Cara, já tava na hora, tava muito tempo pra reler essa história. Fédon de Platão. Eu sei. De vez em quando eu dou essas piradas e leio filosofia. Eu adoro. Eu tenho várias no meu Kindle. Vira e mexe eu leio algumas partes, eu vejo algumas coisas e passo anotações. Enfim, essa, por incrível que pareça, eu não tinha lido ainda. E eu fui do início ao fim, sei lá, em 2 dias. Narra as últimas horas de Sócrates e eu simplesmente me amarrei. Viajar lá com os questionamentos dele sobre alma, a existência da alma ou não, sobre a morte. Adoro esse assunto. Muito, muito, muito amor. Tartarugas até lá embaixo. Novo lançamento tão esperado do meu querido John Green. Minha inspiração. Ele é o cara. Cara, o livro é bom. Bem bom. Eu me surpreendi até, porque o John Green costuma seguir uma linha de pensamento, né? Em todos os livros que ele escreve. Nada contra esse padrão. Na verdade, eu adoro. Não tô nem falando mal, não. Mas nesse livro, ele foge completamente desse padrão que ele estipulou pros outros livros. Foi gostoso ver que ele pode fugir do padrão e manter a qualidade escrita aqui e de história que é do John Green, enfim. Deu pra sentir, sabe, o quanto que ele quis passar, o quanto que ele precisava passar, através da personagem dele, a protagonista, o toque que ele tem, né, o transtorno obsessivo-compulsivo que ele sofre. Tal da espiral de pensamentos e a prisão em que ele se vê por conta disso. Se eu soubesse que isso não fosse causar um estresse tão grande de John Green, eu ia querer abraçar ele bem forte e dizer, olha, amigo, vai tudo ficar bem, tá? Fechei o ano com chave de ouro, a novelização do filme Labirinto, escrita pelo Anthony C. Smith. Teve vídeo, olha, foi nostalgia pura e foi muito bom ler algo que eu já tinha praticamente decorado por conta de tantas vezes que eu assisti a esse filme. Ufa! Chegamos ao fim. Ninguém mais me aguenta ouvir falando, certo? Foram 7 livros nacionais, 10 livros escritos por mulheres e 5 de não ficção. Em 2018 eu pretendo ler e reler mais clássicos, mais nacionais e mais livros de não ficção, mais livros técnicos. Sobre escrita, principalmente. Ah, e estrangeiros não americanos. Será que eu consigo? Eu vou deixar a lista de todos esses livros aqui na descrição do vídeo, com links e tal, pra quem quiser dar uma olhada. E é isso, chega! Beijo! Fui!